Você está ouvindo Mandiocast, as principais notícias, informações e novidades da mandiocultura para você. Olá, sou Patrícia Miyagawa, seja muito bem-vindo ao Mandiocast, o podcast da mandioca. No episódio de hoje, iremos continuar falando sobre a farinheira sustentável, falando sobre os multiaproveitamentos da manipoeira e conhecer o seu potencial de uso. Este podcast foi feito pela Polímata especialmente para você. Hoje temos a participação da professora Lívia Lemos, diretora da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, em Teixeira de Freitas, e coordenadora de pesquisa do PAT da Mandiocultura. Breno Meirelles, estudante da UFSB e bolsista da professora Lívia, e Geile Viviane, da Polímata, e coordenadora técnica do PAT Mandiocultura, para compartilhar um pouco com os nossos ouvintes informações importantes sobre o conceito da farinheira sustentável e o multiaproveitamento da manipoeira. Então, vamos lá! Geile, obrigada por estar aqui contribuindo com mais esse episódio. Nos outros, você nos apresentou o uso da manipoeira na adubação foliar, né? Como que foi essa repercussão dos nossos ouvintes? Olá, Patrícia e ouvintes do Mandiocast, é uma satisfação estar mais uma vez aqui com vocês e principalmente para falar sobre manipoeira. Manipoeira é uma das preciosidades que a gente tem, poucas pessoas conhecem, poucas pessoas utilizam e é um líquido extremamente precioso. E a gente falou no 5º episódio sobre manipoeira na adubação foliar e alguns ouvintes já entraram em contato, alguns querem saber mais sobre o multiaproveitamento da manipoeira, por isso a gente pensou esse episódio de hoje, convidamos aí a professora Lívia e o Breno, seu aluno, para também compartilhar o que está sendo feito junto à Universidade Federal do Sul da Bahia com a utilização da manipoeira. A gente precisa intensificar o uso da manipoeira, apresentar às pessoas as oportunidades, tirar esse líquido extremamente rico que está sendo descartado de forma inadequada no meio ambiente e utilizá-lo da melhor forma possível. Nós temos buscado levar isso para os nossos agricultores, para os nossos ouvintes aqui do Mandiocast, e não é só adubação foliar. Então, esse episódio vai falar de todo o potencial que está sendo utilizado da manipoeira no território do Extremo Sul e também de outras possibilidades de uso da manipoeira também. Bom, existem outros aproveitamentos da manipoeira, né? Você pode nos falar rapidamente dos principais? Patrícia, existem muitos aproveitamentos da manipoeira. A gente pode trabalhar a manipoeira para adubação, como a gente já falou, não só adubação foliar, como também adubação de solo. A gente pode trabalhar a manipoeira para alimentação animal, só que nesse caso precisa fazer adaptação dos animais e tem um período também que a manipoeira precisa descansar antes de ser administrada para os animais. Mas ela pode fazer vinagre, pode fazer tijolos, pode fazer sabão, pode fazer uma série de outros produtos. A gente tem trabalhado muito a questão da adubação, temos tido resultados expressivos em produtividade da mandioca com a utilização da manipoeira. A gente vai fazer um episódio também falando sobre os resultados do uso dos resíduos das farinheiras na produtividade da mandioca. A gente tem buscado o aumento da produtividade da mandioca. A gente também fala sobre os 5 elementos da produtividade da mandioca e um dos componentes que a gente utiliza muito dentro dessa perspectiva de aumento de produtividade é fazer o uso da manipoeira nesse processo de adubação. Então, existem outras possibilidades, a gente também vai deixar aqui com os nossos amigos que vieram aqui, a professora Lívia e o Breno, seu aluno, possam falar um pouco mais sobre outros usos também que a universidade tem pesquisado para dar uma destinação adequada e uma destinação correta à manipoeira. Geile, no episódio anterior, você comentou sobre a pesquisa com a UFSB. Hoje a gente pode aprofundar mais esses dados? Sim, Patrícia, foi uma honra poder ter a UFSB participando desse trabalho da mandioca junto com a gente convidou a professora Lívia para nos ajudar a montar uma pesquisa, entender como as farinheiras funcionavam, entender qual era o cenário que nós tínhamos para o desenvolvimento do conceito da farinheira sustentável. E a partir dessa pesquisa foi desenhado o conceito. A gente identificou alguns pontos muito importantes para que esse conceito fosse desenhado. O primeiro deles foi que 86% das farinheiras elas produziam até 30 sacos de farinha por semana.
E isso era muito importante para que a gente pudesse dimensionar o sistema de armazenamento da manipoeira, para pelo menos armazenar a manipoeira de uma semana. Algumas pessoas talvez não conheçam, mas a manipoeira é a água da prensagem da massa ralada da mandioca para a produção de farinha ou de goma. E esse processo acontece muito aqui no Extremo Sul, né? Em Alcobaça, pelos dados do IBGE de 2017, são mais de 700 farinheiras, e a gente tinha esse cenário para trabalhar. Então, essa pesquisa baseou a gente começar o trabalho para trabalhar a farinheira sustentável. Então, aí eu passo agora para a professora Lívia, ela pode dar mais informações sobre essa pesquisa e sobre o trabalho que a universidade vem fazendo junto aí à pesquisa da mandioca, a coordenação de pesquisa do Pátio Mandiocultura também, que é feito hoje pela professora Lívia. Lívia, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui com a gente nesse episódio. E queremos entender melhor como foi a participação da UFSB nessa pesquisa, se ela já está publicada. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Geile. É uma satisfação conversar com vocês sobre essa parceria da UFSB com a Polímata, Suzano, BNB e demais parceiros. A UFSB entrou nesse contexto, como a Geile já disse no episódio anterior, a partir de um convite feito pela Geile para fazer uma caracterização das farinheiras da região. A UFSB, através dessa parceria, conseguiu aprovar um projeto de pesquisa que foi intitulado de Caracterização do Sistema de Produção de Derivados da Mandioca em Casas de Farinha do Extremo Sul da Bahia. Esse projeto foi contemplado com uma bolsa de iniciação científica na época para a aluna Luísa Kuhn. A partir daí, a nossa aluna da UFSB foi para campo com todo o apoio e colaboração da equipe da Polímata, e esses dados, então, puderam nos dar um panorama de como funcionava as casas de farinha aqui da região, surgindo, após isso, o Programa Farinheira Sustentável. Esse trabalho foi publicado na revista Agrotrópica, volume 31, de dezembro de 2019. Em paralelo a isso, a UFSB entrou como colaboradora no Plano de Ação Territorial da Mandiocultura, como coordenadora de pesquisa, em 2016, e assim foram surgindo vários outros projetos, tendo como piloto esse projeto de caracterização das casas de farinha de Alcobaça. Bom, pelo que eu entendi, existem outros projetos de pesquisa na UFSB sobre a manipoeira. Então, eu acho que não só eu, mas os ouvintes também estão curiosos para conhecer essas outras pesquisas. Você pode nos falar mais sobre elas? Sim, Patrícia, existem sim. A partir dessa coordenação de pesquisa do PAT da Mandiocultura e participação no Programa Farinheira Sustentável, várias pesquisas foram surgindo. Aqui na UFSB estão envolvidas com as pesquisas com a mandiocultura as professoras Taína Miller, Luana Pires e Gisele Lopes. Nós temos um grupo de pesquisa registrado no CNPq, que é o GEMCT, Grupo de Estudos Multidisciplinares em Ciências e Suas Tecnologias, em que todos os projetos envolvidos e vários pesquisadores estão cadastrados, a exemplo dessas professoras já citadas e a Geile como membro externo. Nós tivemos em 2017, além do projeto de caracterização das casas de farinha, um projeto de identificação de marcadores moleculares e genes candidatos para a cultura da mandioca, no extremo sul da Bahia. Foi sobre a minha coordenação e teve como orientada a aluna Tami Alves. Esse foi um projeto inicial de avaliação do genoma da mandioca para subsidiar trabalhos futuros na área de genética e biologia molecular com a mandiocultura na região. Após isso, como ação do grupo de pesquisa, nós registramos na UFSB o projeto Imantec, Inovação e Inclusão de Novas Variedades de Mandioca e Transferência de Tecnologia no Uso da Água de Manipoeira no extremo sul da Bahia, que conta com a participação de toda essa equipe da UFSB já citada, mais a Geile como membro externo, dentre outros membros. Dentro desse projeto, que nós chamamos de Projeto Guarda-Chuva, saíram vários outros projetos. Um deles foi o projeto de atividade inseticida da manipoeira associada ao óleo essencial de Piper macedói, que foi coordenado pela professora Gisele Lopes de Oliveira e teve como orientado o aluno Iago Fonseca.
o projeto Caracterização Morfológica de Variedades de Mandioca no Extremo Sul da Bahia, coordenado por mim, pela professora Taína, e colaboração da GELE, teve como orientado o aluno Paulo Vitor, e o projeto Implantação do Programa de Desenvolvimento da Ovinocultura de Corte na região do Extremo Sul baiano, coordenado pela professora Luana Pires, a análise da evolução da cadeia produtiva da ovinocultura da região do Extremo Sul baiano, também coordenado pela professora Luana. A professora Luana é quem está envolvida com os trabalhos de avaliação da manipoeira para alimentação animal. Nós tivemos também os projetos de avaliação ecotoxicológica da água de manipoeira de variedades de mandioca do Extremo Sul da Bahia e sua utilização para a fabricação de sabão, e a análise in vitro da eficácia carrapaticida da água de manipoeira no Extremo Sul da Bahia, ambos coordenados por mim, tendo como orientado o aluno Breno Meirelles. É importante dizer que todos os projetos de pesquisa da UFSB envolvem uma série de atores. Além dos professores que estão coordenando cada um desses projetos, temos sempre alunos envolvidos, parceiros como a Polímata na figura da GELE, todos os técnicos que ajudam na execução, a Suzano, que está sempre apoiando os projetos, o Banco do Nordeste, que é um dos principais parceiros com parte da mandiocultura, além de todos os parceiros envolvidos no programa Farinheira Sustentável. Não podemos esquecer, é claro, do mais importante, que são os agricultores e os produtores de mandioca, que sem eles, nada disso seria necessário e possível. Breno, muito obrigada por estar aqui hoje compartilhando um pouco, do trabalho que você vem desenvolvendo. Então, para a gente começar, você poderia nos falar um pouco sobre o sabão de manipoeira? Olá, Patrícia, Geile, professora Lívia, olá a todos os ouvintes. Me chamo Breno. Agradeço o espaço cedido para a divulgação dos resultados obtidos na pesquisa realizada no âmbito da iniciação científica da Universidade Federal do Sul da Bahia, em parceria com a empresa Polímata Soluções Agrícolas e Ambientais. Pesquisa esta que integra todo um esforço realizado na região do extremo sul baiano, com diversas entidades, visando o fortalecimento da cadeia produtiva da mandioca pela utilização de seus subprodutos, dentre os quais se tem a manipoeira. A manipoeira é um líquido leitoso tóxico de coloração amarelada, advinda do beneficiamento da mandioca, sobretudo na produção de farinha, e descartada em muitos casos no meio ambiente, o que acarreta inúmeros problemas à biota. Na região do extremo sul da Bahia, diversos são os produtores de mandioca e diversos são os produtores de farinha. Portanto, a produção desse resíduo é quase como obrigatória. Levantando-se então o questionamento do que fazer para que o descarte não agrida o meio ambiente, tampouco acarrete efeitos danosos aos produtores, vimos na literatura que várias pesquisas já foram realizadas com o objetivo de dar possíveis finalidades a esse resíduo. Nesse contexto, quisemos, também nós, buscar um aproveitamento que trouxesse possibilidade de geração de renda nas comunidades de agricultura familiar. Para tanto, fizemos um sabão de manipoeira. A composição da receita desse sabão se deu através da seleção de diversas receitas, seja de pessoas locais, seja de meios virtuais, artigos e afins. Fizemos então vários testes, realizando as alterações necessárias na composição da receita do sabão, a fim de atrelarmos qualidade e facilidade de fabricação, já que o foco principal eram os produtores rurais. O sabão resultante foi uma mistura de 3 litros de água de manipoeira, 3 quilos de sebo de boi, 3 litros de óleo usado, 4 litros de álcool de poço de gasolina, etanol, e 1 quilo de soda cáustica, 96-99%. Então, se alguém tiver interesse em produzir esse sabão, onde é que a gente pode ter acesso a essas informações? Apesar de ainda não termos publicado nenhum artigo com a receita e o modo de preparo dela, já foi publicado um resumo expandido nos anais do 5º Congresso de Iniciação à Pesquisa, Criação e Inovação, no qual não há a receita, somente os ingredientes, bem como foi feita uma oficina de sabão de manipoeira
na Universidade Federal do Sul da Bahia durante a Semana Nacional de Ciências e Tecnologia, e foi a receita apresentada também na Alemanha pela professora da Universidade Federal, Taina Miller. Então, Patrícia, como o Breno falou, os testes realizados com água de manipoeira da variedade caravela não permitiram garantir uma eficiência carrapaticida em níveis estatísticos. Contudo, foi constatado morte das larvas em várias concentrações utilizadas no teste, adicionando adesivo. Na literatura, nós temos vários trabalhos que comprovam a eficiência desse resíduo contra os carrapatos. Então, o próximo passo nosso é o quê? Partir para um projeto que possibilite a caracterização química da manipoeira produzidas em diversas variedades na região, para que assim a gente possa avaliar de maneira mais aprofundada essa possibilidade biocarrapaticida da manipoeira. Breno, a professora Lívia falou algo também sobre um projeto de utilização da manipoeira como biocarrapaticida. Você pode nos falar um pouco sobre isso? Com toda certeza. Enquanto a pesquisa do sabão de manipoeira foi um projeto de iniciação científica, a do biocarrapaticida e repelente foram o meu TCC do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências na UFSB. Com a intenção de determinar outros multiaproveitamentos, realizamos uma pesquisa in vitro com as larvas dos carrapatos de boi, para testar a eficácia desse resíduo da mandioca, isto é, a manipoeira, tanto na mortalidade das larvas quanto na repelência delas. A atividade carrapaticida foi verificada com a metodologia do teste do pacote de larvas, TPL, e a atividade repelente da água de manipoeira foi avaliada com a utilização de palitos de churrasco embebidos no resíduo. Em ambos os testes, os resultados revelaram que a água de manipoeira do extremo sul-baiano não apresenta, estatisticamente, eficiência contra os carrapatos em nenhuma das concentrações de manipoeira a que eles foram submetidos. No teste carrapaticida, o resíduo da mandioca ocasionou a morte de algumas larvas, quando adicionado o adesivo, porém sem nível de significância estatística. No teste de repelência, a água de manipoeira não conseguiu repelir as larvas. Portanto, é aconselhável avaliar os compostos químicos da água de manipoeira extraída das variedades de mandioca cultivadas na região para caracterizar esse resíduo. Os resultados desse trabalho estão publicados como capítulo no livro A Transformação da Agronomia e o Perfil do Novo Profissional, da editora Atena, sob o título Análise in vitro da eficácia carrapaticida e da atividade repelente da água de manipoeira sobre Bófilos micrópolos no extremo sul da Bahia. Pelo que conversamos até agora, já deu para entender, né, que a manipoeira tem um potencial gigante e que, graças a essas pesquisas, tem se transformado, né, de vilã para mocinha. Então, quais são os próximos passos nos estudos com outras possibilidades de multiaproveitamento da manipoeira? Porque eu acho importante os nossos ouvintes terem, né, essa ideia da preciosidade que é a manipoeira, porque eu tenho certeza que muitos desconhecem todo esse potencial. Então, possibilidades de estudo com multiaproveitamento da manipoeira é o que não falta. Esse ano, nós focamos em um trabalho de avaliação dos teores de cianeto da água de manipoeira de variedades de mandioca do extremo sul da Bahia. Esse trabalho é de extrema importância, sendo também um trabalho de base para nos orientar sobre a destinação da água de manipoeira de cada variedade para cada fim. Por exemplo, com esses resultados, nós poderíamos repetir o trabalho feito por Breno e avaliar qual variedade possui água de manipoeira com melhor desempenho para efeitos biocarrapaticidas. Esse projeto ele foi aprovado esse ano e vai ser conduzido por mim e pelo Breno também como estudante de iniciação científica.
Nós temos ainda em andamento um trabalho de efeito da manipoeira na adubação foliar da mandioca, que está sendo coordenado pela professora Luana. E nós pensamos ainda em aprofundar as pesquisas de atividade repelente da água de manipoeira contra os mosquitos Aedes aegypti, junto com a professora Gisele Lopes. Vários trabalhos com a manipoeira ainda são possíveis, a gente está só no início, né? Como os projetos de pesquisa com a mandiocultura na região extremo sul ainda são poucos, a gente está só no início, porque até agora foram conduzidos muitos trabalhos de base, né? Muitos trabalhos que vão nos orientar para trabalhos futuros com a mandiocultura. Ainda tem muito que ser feito. De fato, a manipoeira é uma preciosidade, é um líquido muito rico, com muitos nutrientes, deve ser melhor aproveitado. As pessoas, né, não conhecem o poder da manipoeira quando a gente está falando de adubação. Eu sou muito entusiasta do uso da manipoeira, né, na adubação. Temos tido resultados expressivos, como a gente já mencionou. E para quem não tem uma farinheira próxima, ou não é dono de uma farinheira, eu ainda estimulo a pessoa a colher a mandioca e extrair a manipoeira para utilizar. Tamanho benefício que ela proporciona em termos de produtividade. Vamos imaginar o seguinte, a mandioca ela extrai da terra os nutrientes que ela gosta, os nutrientes nas quantidades em que ela gosta. E a manipoeira é tudo isso. Então, é a água que você prensou e tirou esses nutrientes. Devolver isso para a própria mandioca, você está devolvendo os nutrientes que ela gosta, você está devolvendo em níveis, inclusive, que ela extraiu, a própria mandioca. Então, é um casamento perfeito utilizar a manipoeira para adubação. São vários os aproveitamentos que podem ser dados para ela, seja o tucupi amarelo, tucupi preto, dá para se fazer pratos saborosíssimos à base de manipoeira, né? Alguns fazem a maniçoba, tem várias possibilidades de utilização da manipoeira. E a gente muitas vezes fica limitado, achando que aquele líquido que está sendo extraído ali é um líquido que deve ser descartado porque ele não tem valor, ele não serve para nada. Então, quando a gente começa a entender o potencial, começa a entender tudo que pode ser feito a partir da manipoeira, ele passa a ser um produto da farinheira. Não só a farinha é um produto, mas a manipoeira também é um produto. Ainda no nosso território, a manipoeira não está sendo comercializada, mas a gente crê que no futuro, as pessoas conhecendo o que a manipoeira proporciona do ponto de vista de adubação, a gente vai ter a manipoeira sendo comercializada também pelas farinheiras como um segundo produto, terceiro produto, que essa farinheira também vai estar proporcionando para os agricultores. Lívia, agradecemos sua participação no nosso episódio. E se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Patrícia, eu que agradeço a participação no Mandiocast e pela oportunidade de falar um pouco sobre o papel da UFSB no crescimento dessa cultura na região. A UFSB, como universidade pública, tem por obrigação desempenhar o seu papel não só em ensino, mas também em pesquisa e extensão, com retorno à comunidade. Então, através desses projetos de extensão e pesquisa, conseguimos colaborar com a mandiocultura e envolver todos os alunos da universidade que tenham interesse em participar desse processo. E assim, aos poucos, vamos aumentando a nossa colaboração na região. Esse ano conseguimos a aprovação de um programa de mestrado acadêmico em Ciências e Sustentabilidade, que irá possibilitar muitas outras pesquisas na região e o aumento da qualificação de profissionais. E é isso. Aos poucos e com o trabalho coletivo, nós vamos colaborando com o crescimento da região. Mais uma vez, eu agradeço a você, Patrícia, pela oportunidade, a Gele pela participação aqui e pelo convite de inserir as pesquisas com a mandiocultura. Muito obrigada. Gele, antes de nos despedir, eu acho que não só eu, né, mas os ouvintes também devem estar curiosos. Vamos aprofundar mais o conceito de farinheira sustentável nos próximos episódios? É um prazer estar mais aqui com vocês, falando sobre mandioca, sobre manipoeira. Manipoeira é uma das minhas paixões como um produto da mandioca. Eu não gosto de falar da manipoeira como resíduo, mas sim como um produto ou como um coproduto de uma farinheira. E, sem dúvida nenhuma, os nossos ouvintes, nós estamos preparando episódios aí também com um conteúdo muito vasto sobre mandioca. Nós vamos iniciar a série sobre os 5 elementos da produtividade e a gente volta com a manipoeira nele. E
também com mandioca na alimentação animal. Então, podem se preparar que os próximos episódios estão imperdíveis. Então, esse foi mais um episódio do Mandiocast. Espero lhe encontrar no próximo. Participe conosco, mande sua mensagem pelo WhatsApp 739-8861-1631 ou no e-mail contato@polimatasoluções.com. Essas e outras informações, acompanhe conosco pelas redes sociais @Polímatasoluções ou pelo nosso site www.polimatasoluções.com.